Aleluias, aleluias. Amém. Agora vamos aquietar o nosso coração, o nosso espírito, porque quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos com os ouvidos de carne e com os ouvidos do espírito também, amém? E os ouvidos da alma também, ou seja, o nosso corpo está atento, o nosso emocional está atento, e o nosso homem interior está atento, aleluias, porque a palavra permeia todas as partes da nossa vida. Às vezes você está ouvindo uma mensagem de Deus, Deus já está te curando, já está te operando, está te animando, está te levantando, porque a palavra, ela tem esse poder extraordinário, amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Aleluias. Deuteronômio capítulo 1. A partir do versículo 21. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus dos seus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegaste a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nós espiem a terra e nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, e disseste: portanto, o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, e as cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então vos disse: não vos espantais, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. E aí depois Moisés continua a narrativa, e ali o povo recua, né? E ele sofre uma grande derrota por causa da sua incredulidade, mas depois Moisés os conduz, e eles no capítulo 13 enfrentam grandes gigantes, aqueles nefilins, aqueles uzins, aqueles emins, aqueles tantos outros, né, que habitavam a terra de Canaã, principalmente ali abaixo do Monte Hermon, né, aquele vale. E aí nós vemos as grandes vitórias diante desses gigantes, até que nós vamos chegar no livro de Josué, onde eles conquistam grande parte, mas não toda Canaã. E aí nós chegamos no livro de Juízes, que é um livro que começa bem. Começa falando de grandes conquistas, conforme aquela palavra do Senhor. Mas depois, do meio para frente, nós vemos um certo caos, uma anarquia, porque quando faltava a liderança que tinha fé, o povo se tornava idólatra e sucumbia diante do inimigo. Mas quando eles tinham uma liderança que tinha fé em Jeová, eles venciam. Juízes 1. Sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles
em Bezeque 10.000 homens, e acharam ali Adoni-Bezeque. Em Bezeque pelejaram contra ele, e o feriram, os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Amém? Então, nós vemos que Deus, ele sempre tem propósitos. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todos aqueles que são chamados, né, pelo seu propósito, tudo coopera. Mas nesse tudo coopera, existe uma palavra que às vezes nos confunde. E essa palavra se chama desafio. E desafio é desafio, não é moleza, não. Desafio não é aquilo que eu consigo. Desafio é aquilo que está além de mim. Então, toda pessoa que é chamada por Deus, ela, logo de início, ela é, vamos dizer assim, ela é aconchegada, ela é mimada, colocada no colo, tratada como um bebê, não é verdade? Quando a gente se converte, a gente pensa que todo mundo ama, todo mundo é santo, todo mundo é bom, a igreja é maravilhosa, o pastor é um santo, tudo é bom. Ainda bem, né? Senão, como seria? Depois que a gente fica fortinho na fé, né? Que a gente realmente já está afirmado, não corre risco mais, né? De abandonar, de morrer. Então o Senhor começa a confiar alguns desafios na nossa vida. E o Senhor então olha para o nosso coração e Ele começa um processo de cura, um processo de restaurar aquilo que está ruim. E cada um de nós vem de uma história, cada um de nós vem de uma situação, de um contexto que nós vivemos. E aí o que acontece? O Senhor vai trabalhar naquelas áreas de debilidade da nossa vida. E o povo de Israel, eles tinham um contexto de grande debilidade. 400 anos escravo. 400 anos sendo empregados, escravos, trabalhando só pela comida, depois ridicularizados, inferiorizados, tratados como um povo inferior. Não tinham mais a liberdade de cultuar o seu Deus, nem seus costumes. Já estavam ali na terra do Egito, debaixo da tecnologia do Egito, dos deuses do Egito. E eles tinham um coração já como que um coração de escravo. Eles se sentiam muitas vezes como gafanhotos, como nada. Assim eles eram. E a Bíblia fala aqui desse homem, né, que ele conquistou vários reinos, mas ele era um homem maligno, Adoni-Bezeque, né, que vem da raiz Senhor de Bezeque. Ou seja, ele era um homem que havia se apoderado de muitos líderes. E ele conquistou esses líderes, os fez escravos, e pior do que isso, os tornou como que cachorros, porque cortou seus polegares. E o polegar nos dá equilíbrio, né? Sem polegar nós não conseguimos ficar em pé. E nós não conseguimos segurar bem as coisas sem o polegar. E sem o polegar dos pés a gente não consegue parar em pé direito. Então perdendo o equilíbrio, a segurança, a insegurança total. Então esse homem representa um espírito que age na vida das pessoas para que elas sejam inseguras, para que elas tenham medo, para que elas não enfrentem, para que elas tenham uma vida medíocre, pequena, que elas sempre pensam, eu vou perder, eu vou cair, não vai dar certo, deixa eu ficar com pouco que eu tenho. Esse era o espírito do povo de Israel. A maior debilidade deles era crer no poder de Deus, era crer no amor de Deus, porque eles não conseguiam ver Deus como Pai.
Eles também não conseguiam ver Deus como um Deus poderoso, porque eles tinham sido dominados por muitos anos. Então, e as promessas do passado? Ora, não foram 20 anos, foram 400 anos. 400 anos sem profeta, 400 anos sem ver poder, sem sinais, sem maravilhas, sem congregar, sem adoração. Não tinha lei, não tinha princípio, não tinha identidade. A nação estava completamente absorvida por um povo idólatra, e assim, gerações e gerações morreram assim. E você sabe que a história do Acre também ela é parecida. O Acre era uma terra de ninguém, porque os bolivianos, eles não se importavam, porque os bolivianos, eles gostam das montanhas, eles gostam, lá eles exploravam a sua prata, seus minerais, lá eles tinham a sua agricultura. Ali no alto, os peruanos também, os povos andinos, eles gostam mais das montanhas, dos lugares altos. Então a floresta para eles não era importante, não era interessante. Também no Brasil ninguém se importava com esse lugar aqui. Era uma terra de indígenas apenas, até que alguém descobriu que borracha dava dinheiro, né? Então vieram levas de nordestinos para essa região, simplesmente para tirar a borracha e ir embora, ou morar aqui só de passagem, porque o negócio era ganhar dinheiro. E a borracha rendeu tanto, né, que o estado do Acre, ou esse território aqui, ou esse lugar, passou a ser a terceira maior renda do Brasil, a economia, né? O Acre chegou um tempo a ser um grande produtor de borracha e servia ali em Manaus e Belém. Então cresceu o olho e as pessoas iam para ganhar dinheiro. E havia um tratado naquela época que quem estava na terra era o dono. Por outro lado, os bolivianos reivindicavam, né, esse lugar. E aí, percebendo que aqui era um lugar de ganhar dinheiro, eles vieram cobrar seus impostos. Vocês conhecem a história, os conflitos todos que houveram. E realmente, no fim das contas, havia direito. No fim das contas, quem morava aqui deveria ter o direito de ficar, mas quem era o dono tinha que receber a indenização. E tem aqueles acordos todos lá, né, de 200 mil libras ou milhões de libras, não sei. Sei que era muito dinheiro, né, para pagar isso daqui. Alguns dizem outras histórias e tudo mais. E muito sangue derramado. A história do cavalo, as 200 mil libras esterlinas para pagar, as 20 mil libras do Bolívar Syndicate, todas essas coisas aí, né? A estrada de ferro também, construir a madeira mamoré, né? Que matou muita gente por causa da malária, eletrocutaram índios lá. Até o engenheiro-chefe inglês morreu lá nessa desgraça de ferrovia, né? E a ferrovia também morreu tudo. Então, uma história de fracasso. E aí os ingleses roubaram também, né, a semente de seringa, plantaram lá na Malásia. E quando lá estava produzindo, aqui já não valia, né, a pena, porque lá era mais fácil de explorar. Então tudo deu errado, tudo fracassou, a economia fracassou, um monte de gente morreu, o Brasil não queria, depois queria, pagaram, não pagaram, uma confusão. E quem ficou aqui pagou o pato, né? Quem ficou aqui ficou na miséria, ficou jogado, ficou na mata, e se acostumou a viver de mata, né? E de extrativismo, e muitos índios morreram, e não tinha mulher na terra, né? E os homens pegavam a mulher que aparecia, era a mais linda do mundo, né? As índias, e quem aparecia pela frente. Não tinha mulher nessa terra, já pensou? Então foi uma história assim, de poucos altos e muitos baixos. Ser criado sem pai, ser filho de prostituta, né? A sua mãe dá a luz e aonde nasce o filho, se tiver um homem por perto, é o pai, né? Até o boto, que fosse. Então, uma história muito triste, né? De pessoas sem base do amor de um
pai, do amor de uma mãe, de uma estrutura, de um governo que investia, de um lugar que tinha futuro, de um lugar que tinha esperança, de um lugar que tinha evangelho, porque chegaram aqui, né, muitos ensinos de idolatria, de feitiçaria, misturando com as crendices. Então, um lugar para que tudo desse errado. Isso cria um espírito. Cria um espírito de subserviência, cria um espírito de escravo, de não esperar muita coisa. Então, quando a gente não espera muita coisa, quando a gente não tem perspectiva de crescer, quando a gente tem medo de empreender, quando a gente tem medo de dar um passo, de acreditar num sonho, de fluir, a gente parte para quê? Comendo bem ou comendo mal, vamos nos divertir. E a diversão era a orgia, a prostituição, a diversão era a cachaça, 61, a 51. A diversão era o piseiro. A diversão era o papoco ali, né? Para muito, para pouco, para tudo. Tinha muito bar nessa terra, né? Não tem quase bar mais, aleluia. Porque pobre, a felicidade do pobre, o pobre com pouca coisa, ele se diverte, né? Tendo uma cachaçinha ali, um dominó, e já se diverte já. E umas neguinhas passando assim, né? Oh, aleluia. Se diverte. Esse pastor é meio racista, né? Meu Deus. Umas loiras passando também, né? Pronto, corrigiu. Então, mas isso é uma coisa assim, é como se é uma coisa para sobreviver, é uma subvida, é como se conformar com quase nada e rir ainda, e o brasileiro no geral é assim. Então, que espírito rege um povo que tem medo de dar um passo adiante, de crescer, de enfrentar o gigante, porque ele diz assim, a história diz que sempre deu errado, é melhor eu reter o pouco que eu tenho, né? Como Gideão pensava, esconder. É o espírito que agia nesse Adoni-Bezeque, era o espírito que agia nos israelitas, que os faziam ver o gigante maior do que ele era. Esses homens são muito grandes, realmente, os gigantes da época. Og, rei de Bazã, tinha 5 metros de altura, 4,5. Golias tinha quase 3 metros. Eram gigantes mesmo. Só que o gigante é desajeitado, é lento, né? Mas eles não olharam a falta de habilidade do gigante, eles olharam o tamanho. E as cidades muradas, e nós não temos equipamento, nós não temos quase armas, como que nós vamos? Mas tem um Deus aí mandando a gente enfrentar isso daí. Tem um Deus mandando a gente ir, ele vai na frente, ele vai dar vitória. E alguns pensaram, esse Deus deve ser o diabo, porque ele está nos empurrando para o nosso fracasso. Ele está nos incitando para nós morrermos, para nós fracassarmos, então eu não vou. E isso a Bíblia chama de incredulidade. Isso a Bíblia chama de orgulho. Eu não vou obedecer, porque eu tenho que pensar no pouco que eu tenho. Ou eu tenho medo, eu não vou, a incredulidade. São duas raízes terríveis que roubam a herança de Deus da nossa vida. São grandes gigantes. Os piores gigantes da nossa vida não estão fora de nós, estão dentro de nós. Por isso que Deus levou o povo para o deserto, para que viesse à tona tudo que tinha de ruim lá dentro. Por isso que Deus te coloca em situações difíceis para vir tudo de ruim que tem na sua vida, para você enxergar quanta coisa ruim tem dentro de você que Deus quer expurgar. Porque esses são os piores gigantes, são os piores desafios, porque os desafios exteriores, eles não poderão suportar uma vida cheia de fé, uma vida de quebrantamento, uma vida que anda com Deus. Os desafios de fora não suportarão essa vida cheia de Deus. Mas Deus precisa primeiro
conquistar o nosso coração. Nós precisamos primeiro deixar Deus entrar na nossa vida e expurgar esse espírito de subserviência, de escravidão, de mesmice, de coisinha, de não ter sonho, de não crescer, de não visualizar, de não dar um passo além. Com medo gera um comodismo e uma passividade. Então o Senhor usou Moisés para dizer: não, nós vamos vencer. Deus usou Josué, nós vamos lá. Deus usou Caleb, mas o diabo usou muitos outros para dizer: você, quem é você, rapaz? Você não é nada. Você tem que se enxergar, você tem que olhar no espelho, olhar para você. Olha a história da sua vida, da sua família, olha a herança que você tem. Sabe, 2 e 2 são 4 e acabou. O dia a dia mostra que você não vai dar nada além do que os seus pais foram. Mas havia aquela voz profética dizendo: não, isso não é de Deus. Deus tem algo mais para a sua vida. E aí o povo vai oscilando, né? Conquista e perde, e eles tiveram um grande líder, Josué, e foi um tempo de conquistas boas e de alguns fracassos também. E nós chegamos no livro de Juízes, e aqui de repente parece que tem 2 tribos que aprenderam a lição. Tem uma tribo grande, a tribo de Judá, e tem uma tribo pequena. E eles se unem no propósito. Há uma palavra de Deus. Nós temos que conquistar a nossa herança. Então vamos pelejar juntos para conquistarmos a nossa herança. Vamos dar palavra de ânimo um para o outro. Vamos lutar lado a lado. Vamos unir as nossas forças. Não importa se eu sou mais forte, você é mais fraco. Nós vamos ser um só. E nós vamos obedecer a Deus. E nós vamos conquistar a herança que Ele deu. Mas havia um grande inimigo ali. O inimigo desafiador. Olha, eu sou Adoni-Bezeque. Eu sou aquele que subjugou já 70 reis. Eu sou aquele que tirou o poder dos reis. Eu sou aquele que cortou os polegares dos reis. E eles são os meus escravos. E vai acontecer a mesma coisa com vocês. Não me desafiem. Não me desafiem, porque vocês vão comer as migalhas debaixo da minha mesa. Vocês vão sofrer, vão ser escravos, porque vocês já são escravos. Não me enfrente, porque vocês têm um espírito de escravo mesmo, de viver coisas muito pequenas e vãs, e vocês não vão me derrotar. E parece que muita gente ouve essa voz dentro de si. Você não pode. Você não vencerá. Esse sonho é uma ilusão. Não é Deus que colocou, não foi Deus. Isso é coisa da sua cabeça. Você está enganado. Não adianta, isso é bobagem. É fantasia. Você não adianta tentar, que você não vai conseguir. Esse espírito, essa herança maldita, essa história maldita, essa coisa, talvez esse seja o pior inimigo na vida de alguém que Deus desafia. Que Deus desafia. E às vezes Deus tem que nos levar a conviver com outras pessoas que já passaram por isso e venceram, para nos animarem. Então Simeão, que era fraco, ele se associou a uma tribo mais forte, mais guerreira, que já tinha experiência de vitória, e ele foi humilde, quebrantado. Eu conheço minha limitação, eu vou me unir ao meu irmão, e o seu irmão forte, ele teve a humildade. Eu também preciso de meu irmão menor, porque sozinho eu não conseguirei, mesmo que eu seja forte. Então eles se unem. Eu tenho visto que Deus tem trazido para o Acre pessoas de fora, pessoas de outros lugares, não só do Brasil, do mundo. E eles chegam aqui, eles elogiam, eles falam assim:
Esse povo é hospitaleiro, é receptivo, é alegre, é amoroso. Eu me sinto em casa, eu gosto de estar no Acre. Eles me levam para passear, para tomar açaí, para comer um churrasco, né? Eles gostam de festa, eles fazem peixe assado para a gente. É legal, todo mundo fala, quando nós convidamos, volte para o Acre. Ele fala, volto sim, eu quero voltar. Porque nós somos para eles como Simeão. Nós somos aqueles que acrescentam coisas que eles não têm. Nós acrescentamos coisas que eles estão ocupados com outras coisas e eles esqueceram das coisas simples da vida. Da comunhão, da alegria, de estar junto, de ter prazer em estar junto, de ser feliz com coisas simples, com pouco dinheiro a gente faz uma festa. Então, eles ficam animados, porque eles recebem uma coisa que eles não têm mais. Mas nós recebemos dele o que Deus deu na história deles, porque foi uma história construída por gente de fé, gente piedosa, gente que pagou o preço, que deu sangue, que lutou, que conquistou, gente que tinha fé em Deus, gente que tinha o Evangelho há 500 anos, há 300, 400 anos. O Evangelho aqui é recente. Então o Senhor traz esses homens, essas mulheres, esses profetas, para dizer assim, Deus tem algo para esse povo aqui. Deus tem coisas grandes para realizar. Deus vai fazer. Há uma visão, os 300 de Deus. Essa terra aqui, ela vai florescer como um jardim, ela vai crescer. Deus vai enviar os acrianos vão crescer nessa terra em outros lugares. Aleluia! Então eles unem forças e eles dizem, vamos, eu te ajudo a conquistar a sua herança e você ajuda eu a conquistar a minha. Então é isso que Deus tem feito nesses dias profeticamente. E eles foram enfrentar essa grande potestade, esse principado que estava encarnado nesse homem aqui. Esse homem representava esse principado da região de Canaã. Essa região que era uma região mística, idólatra, ocultista, feiticeira, de mistura de anjos e mulheres, um lugar extremamente pesado, e um lugar de mortandade, de sacrifício humano, um lugar da derrota, do fracasso, um lugar que qualquer um que desafiasse esse principado se tornaria um inútil. E eis que eles vão à batalha. E eles conseguem vencê-lo, e eles o derrotam, e eles fazem com ele o mesmo que ele fez com 70 reis. Eles cortam os seus dedos polegares, e aquela potestade perde o seu equilíbrio, a sua força, e recebe um juízo, e passa a ser também um mendigo inútil. E é isso que Deus quer. Fazer desse espírito um mendigo inútil que não tem mais poder na nossa vida, que não pode mais causar medo em nós, e pânico, e ansiedade, e preocupação. Por isso que Deus colocava esse peso no meu coração no início do culto. Ore pelas pessoas, porque há muitas pessoas que estão sentindo um peso terrível de desânimo. Elas estão ansiosas, preocupadas, agoniadas, elas estão presas em situações, e o pior não é o que a cercou, não é um casamento que não está bom, não é a situação de filhos, não é a situação financeira que está muito ruim, o pior não é o que está ao redor, a economia, o pior não é o desemprego, o pior é o que está dentro delas, que é um espírito de gafanhoto, que é um espírito de escravo, que é um espírito de fracasso, que é um espírito que mais uma vez não deu certo. Confronte esse Adoni-Bezeque, que está roubando a força e o equilíbrio. Enfrente ele, una forças contra ele, porque o Senhor te envia a ele, o Senhor te envia a ele. O Senhor não disse, sai de perto dele, ele é muito forte, sabe? Vá longe, do outro lado do mundo, não queira saber que existe isso. Ele diz, você tem que derrotar
Porque você é fraco, mas eu sou poderoso. Porque o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. Aleluia! E aí agora nós vamos para outra parte da mensagem que Deus deu. Era muito estranho, né? Como é que Deus fala para mim falar de gigantes e depois Ele me manda lá para 1 Coríntios capítulo 1. Eu fiquei assim, que negócio é esse, Senhor? Me explique. Eu vou passar vergonha quando eu pregar hoje, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Aleluias! E aí nós estamos na igreja de Corinto. Uma igreja com base grega. Uma igreja de uma cultura grega que confiava na sabedoria humana. Que confiava, sabe, os ídolos dele eram os grandes filósofos, aqueles que sabiam falar bem, aquelas pessoas carismáticas que tinham excelentes discursos filosóficos, filosofias que falam muito e não explicam nada. De onde eu venho? Não sei. Você vem lá da reencarnação? Não sei. Você vem lá não sei o quê. Não, era tão profunda, né, a filosofia que o rio passa e o rio nunca mais será o mesmo, porque o rio já passou. Ah, é? Que serve isso para a minha vida? Sei lá, mas o rio passou. As filosofias gregas, né? Os gregos eram tão perdidos na sua sabedoria e inteligência que eles se tornaram escravos da orgia, da decadência moral, dos prazeres. O reino enfraqueceu, os romanos dominaram. Porque os romanos tinham mais objetivo, né? Os romanos eram mais focados, eram mais racionais. E os gregos, apesar de terem sido tão racionais, eles extrapolaram para o campo da subjetividade total. Nada prático mais, nada mais prático, tudo é filosófico. E os romanos, enquanto eles filosofavam, os romanos invadiram, dominaram tudo. Acabaram com tudo, né? E os gregos passaram a ser escravos dos romanos. E aqui então, essa civilização grega, dominada pelos romanos, Paulo chega lá e prega o evangelho para eles. E depois Paulo sai, e aí vem Apolo, e vem Pedro também, trazendo fundamentos para a igreja. Uma igreja que enriqueceu. E lá em 1 Coríntios 1:7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, vocês têm todos os dons, vocês estão fazendo uma grande obra, só falta Jesus voltar, Paulo falou. Então fiquem firmes até o fim, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Estejam irrepreensíveis. Mas eu estou vendo que aqui uma divisão. Vocês são meninos, porque um diz que é de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo, sabe? Então uns admiram a sabedoria de Apolo, outros a autoridade de Pedro, e outros não, porque foi Paulo que pregou, né? E outros, será que o evangelho, o que é mais forte no evangelho é o poder, são dons, é falar em línguas, é milagre? Não, será que o mais poderoso do evangelho é a sabedoria do evangelho, os mistérios, as palavras profundas, né? A exegese das escrituras? Não, acho que o principal do evangelho é a autoridade do líder. E eles começaram a voltar às vãs filosofias, começaram a ficar, sabe, especulando coisas que não levam a nada. Que Paulo fala para Timóteo: foge dessas coisas, dessas vãs filosofias, negócio de genealogia, coisas que não levam a lugar nenhum. Timóteo, não se deixe levar por essas coisas dos homens, que só enrolam, não levam para lugar nenhum, futilidade. E aí então, Paulo começa a repreender a sua igreja, a igreja que ele gerou como uma mãe. Ele diz: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E aí no versículo 17 ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar,
mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque para os gregos era muito simples o evangelho. É uma mensagem muito simples. Um homem morreu na cruz, derramou sangue para pagar o preço, morreu e ressuscitou, e ele voltará. E eu tenho que agora andar em novidade de vida. É isso. E crescer em caráter, crescer no amor dele e amar as pessoas. Não, isso daí é uma coisa muito básica demais. Nós temos que buscar, nós temos que voltar à nossa essência, sabe? Aquelas palavras profundas, aquelas filosofias maravilhosas, sabe? E aí Paulo fala assim, verso 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque Deus é contra a inteligência de forma nenhuma. Mas quando o homem confia no homem, não confia em Deus, quando ele acha que a sua capacidade vai resolver todos os seus problemas e a sua inteligência vai levá-lo a ser independente de tudo e de todos, então ele já virou um diabo já. Ele já virou um escravo de novo. Ele já virou alguém que será serviçal. Porque ele está emburrecendo, ele não está crescendo. E aí Paulo continua, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Porque quando alguém apontava para a cruz para o judeu, ele dizia, é maldição. Cruz é maldição, lá é uma maldição. Esse evangelho é uma maldição. Porque o rei não sobe numa cruz, o rei domina nações. Então, eles eram aqueles outros, sabe, que eles estavam tão longe daquilo que Deus tinha para eles. E os gregos, para os gregos, o que o evangelho era? Era loucura, é loucura, isso é coisa de louco, de gente louca, gente burra, gente ignorante, gente maluca. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aleluia. Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Não há nada mais sábio, mais inteligente, mais poderoso do que Cristo. Nele estão escondidas todos os mistérios de Deus, toda a sabedoria, toda a fonte, toda a riqueza estão escondidas em Cristo. Esse é o mistério que Paulo pregava, aleluia. Cristo em vós, esperança da glória. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E aí fala, vede, irmãos, que muitos de vós que são chamados não são pessoas segundo a carne, poderosas, nobres, né? Pessoas de uma alta formação. Por quê? Porque Deus é contra alguém ser rico, poderoso, ter formação. Deus não é contra nada disso. Deus é contra confiar e achar que isso é um Deus. Isso não é Deus nenhum. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Aleluia. Diga aleluia. É porque você é um louco, aleluia. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, aleluia. Sou eu, sou louco. Meu pai disse, você ficou louco. Minha sogra dizia para minha esposa, você ficou louco. Todo mundo nos chamava de loucos, fanáticos, vocês ficaram loucos. Meus colegas de colégio agrícola me diziam, você ficou louco. Depois o meu patrão na usina dizia, você ficou louco. Todos diziam, você ficou louco. Até minha pastora quis falar, você está louco agora, vocês estão loucos, vão morar com os índios. Não, eu vou tirar essa loucura de vocês. Deus falou, é a minha loucura que está neles, deixa eles. A minha loucura está neles. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a maior sabedoria dos homens, aleluia. E Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E
Deus escolheu as fracas desse mundo para confundir as fortes. Simeão dominou Canaã. Ele dominou Adoni-Bezeque junto com seu irmão. Porque Deus usa as coisas fracas. Porque a glória é dele. Porque nós somos criados para ele. Nós só damos certo junto com ele. Nós só damos certo confiando nele. Nós só damos certo orando a ele, buscando a ele, orando com ele, sendo quebrantado, deixando ele tomar a frente. Sempre será assim. Você quer fracassar? Esqueça Deus, vire as costas para Deus, pare de meditar na palavra, pare de orar, não tem mais tempo para Deus, só tenha tempo para se esforçar, para lutar, para trabalhar, para ter diploma, para fazer, para acontecer. Esse é o caminho do fracasso. Mas se você confia em Deus, anda com Deus, depende de Deus, busca Deus, então você pode estudar, você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode sonhar, você pode enfrentar, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo. Porque nós somos criados para isso. E Deus escolheu as coisas vãs, vis, as coisas vis. Interessante, né? Eu acho que talvez os maiores missionários da história devem estar nos presídios. Porque o povo que tem coragem é quem está preso, né? Teve coragem de matar, de roubar, de assaltar banco, teve coragem de enfrentar alguém maior que ele, né? Escapou de tiro, de facada, ou gente corajosa. Acho que Deus tem que pegar esse para ser missionário, né? Porque que encara, né, as coisas. Talvez nós temos que parar, irmãos, de ir nas igrejas fazer apelo missionário. Nós temos que ir para os presídios fazer apelo missionário. Nós temos que ir nos presídios falar: Deus tem uma obra para você lá na China, meu irmão, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte prende gente, passa fome, é difícil. E fala: eu estou acostumado com isso. É você mesmo. Nós temos que ir nos prostíbulos, essas moças que estão aí, tem que ter muita coragem. Aquelas meninas não têm 18 anos, estão na rua sozinhas à noite, esperando um homem levá-las para o motel. Pegar uma doença venérea, uma AIDS, ou serem mortas. Aquelas meninas mal têm identidade. Se elas sumirem, ninguém nem sabe quem levou. Aqueles gays lá, travestis, têm muita coragem, aqueles rapazes lá. Eles têm muita coragem de passar uma vergonha daquela, se vestir daquele jeito, um papel tão ridículo, no meio da rua, assim, uma coisa que parece que a pessoa está fora de si, e está ali toda noite, ali, sabe, para ganhar um dinheirinho, não sei. Eu não tenho essa coragem, nunca, jamais teria a coragem de fazer isso. Você tem essa coragem? É muita coragem, rapaz. Eu acho que nós temos que ir lá e falar: Deus tem uma obra missionária para você. Porque você tem muita coragem. Porque Deus escolheu as coisas vis desse mundo. As coisas vis. As desprezíveis, que todo mundo despreza. Deus escolheu as que não são, para aniquilar as que são. Pescadores semi-analfabetos, ladrões que roubavam o povo, embolsavam dinheiro, publicano, né? Ali tinha poucos nobres. Lucas era médico e Paulo era doutor. E Paulo teve que chegar à conclusão: tudo que eu aprendi até hoje, comparado ao que eu aprendi com Cristo, é esterco. Ele não disse que tudo que ele tinha aprendido era esterco. Ele diz: tudo que eu aprendi como homem, sendo doutor, comparado com a sabedoria, com a vida, com a revelação de Cristo, é esterco. Porque o que Cristo tem é muito maior e melhor e superior. Muito superior, ele dizia. Então, meus irmãos coríntios, olha só. Vocês têm que voltar a esse entendimento e deixar essa herança maldita de vãs filosofias, de confiar na carne, de confiar na sua capacidade. Verso 30.
mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Então, as pessoas, queridos, que elas não têm esse entendimento, essa sabedoria de Deus, e elas pensam que são sábias, elas estão perdidas na sensualidade. Os grandes filósofos que confiam na carne são geralmente pessoas boêmias, já viu? São boêmios. Eles gostam de beber, eles gostam de orgia, eles gostam de trocar de mulher. Eles falam assim: pega a minha mulher, eu pego a tua. Eles são tão sábios, é muita sabedoria. Pega a minha mulher que eu pego a sua. É muita sabedoria. Nossa, meu Deus, ser chifrudo é sabedoria, né? Prazeres, um hedonismo total. Não, esse negócio de crente é coisa de ignorante, burro. Sabe? Que gente assim vai transmitir para as pessoas? Fracasso, desilusão, vazio existencial. Ninguém aguenta mais isso. Um vazio horrível. Não, mas quem não anda assim, né, na loucura do evangelho, é intelectual. Intelectual, né? Os caras falam o dia inteiro palavras que você não entende uma que eles falam, mas não consegue tomar uma decisão. E o ignorantezinho, né, lá que tem a 4ª série, em uma semana ele fez uma casa para alguém morar. Ele fez uma casa para alguém morar. A ignorância dele. Porque Deus usa as coisas vis e fracas para confundir as fortes. Porque Ele sabe tomar decisões práticas na vida. E coisas que fazem produzir alguma coisa. Mas esses que não têm a loucura de Cristo, de Deus, eles são soberbos. Eles acham que vão resolver os problemas da humanidade, a humanidade só se afunda cada vez mais. Não, mas eles que não têm a loucura do evangelho são incrédulos. E no dia do velório, eles nem aparecem lá. Porque vão dizer o que lá diante do defunto? Você vai virar um carbono, você vai virar o pó, você vai virar um mineral, você vai estercar a terra agora. Vão falar assim: olha, vocês estão chorando aqui pelo morto. Tem que chorar mesmo, porque vai virar esterco de planta lá no cemitério. Mais nada, acabou. Então, esses são os inteligentes. E nós somos os loucos. Ou os que não são loucos, né, por Cristo, são pessoas derrotistas. Tudo vai dar errado. São pessoas idólatras, estão idolatrando os outros, idolatrando ideologias, sistemas, idolatrando o homem, idolatrando coisas tão fúteis, idolatrando coisas que não são nada. Mas quem é louco por Jesus está cada dia mais santo, sabia? Está cada dia mais santo. Quanto mais louco você é por Jesus, mais você se aparta do pecado. Aleluia! Mas aqueles que são loucos por Jesus, eles estão vivendo a sabedoria de Deus. Sabe o que é a sabedoria de Deus? É que Deus te dá um discernimento para ajudar as pessoas a resolverem situações difíceis. E quando alguém está diante de uma situação difícil, busca um servo de Deus para orar, para receber uma palavra de Deus. Porque os homens não têm palavra. Mas os loucos, eles estão cheios de fé, dia após dia, e dizendo: Jesus está voltando, aleluia, eu vou subir. E eles acreditam mesmo que as coisas melhoram, porque aquele que é poderoso vai à frente deles. E nós não temos que esperar que as coisas piorem, porque não piorará para nós,
Piorará para quem não tem Cristo, vai piorar cada dia mais. Para quem não tem Jesus, pode esperar desgraça, mas para quem tem Jesus, não tem que esperar o pior. O menos que vai acontecer é Jesus nos buscar e levar para o céu. É o menos que vai acontecer. É o menos. Porque o que vai acontecer é quando a gente chegar lá. Aí tudo vai acontecer, aleluia. E aqui na terra, passando bem ou mal, Deus está com você. Você pode se alegrar na tribulação. Aleluias. E para quem anda nessa loucura toda, tem mais uma coisa. Está cada dia mais quebrantado. Sabe qual é o termômetro de alguém que está muito bem com Deus? É uma pessoa que todo dia tem lágrima nos seus olhos. De quebrantamento. Da presença. Às vezes ele está ali, Deus está colocando no coração dele algo em relação a uma pessoa, uma nação, a um lugar. E a pessoa quebranta. A pessoa se rende, a pessoa quebranta. É um quebrantamento. É o melhor sinal de que eu estou bem com Deus. Meu coração não é mais duro. Meu coração não fica só julgando as pessoas e condenando. Meu coração está quebrantado. Eu não consigo mais ser rebelde. Eu não consigo mais resistir a Deus. Eu não consigo mais resistir à vontade de Deus. Sabe? Parece que eu fiquei mole agora. Fiquei abestado. Mas não é. É Deus que coloca um coração cheio de misericórdia. E tem outro sinal desses malucos, sabe? Eles são adoradores. Eles adoram o único que é digno de adoração. Você vê eles adorando com alegria, buscando, Pai. São malucos mesmo. Você vê sozinho ali, camarada sozinho, ajoelhado, sozinho chorando, sozinho jogado no mato ali, sozinho ouvindo umas músicas ali, parece que ficou doido. Sozinho ali, longe, igual um maluco. Porque adorador é assim, sabe? E por fim há uma alegria indescritível que ela não tem sentido para o homem natural. Por que você está alegre? Eu estou alegre porque o Espírito Santo está em mim. Porque alegria é fruto do Espírito Santo, ora essa. Alegria não veio do ser humano, ela veio do Espírito Santo. Então, alegria... Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou alegre. Se eu não estou cheio do Espírito Santo, não tem alegria em mim. Pode ter euforia, pode ter babaquice, pode ter o que for, mas alegria não. Alegria é só quem está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. E a alegria, ela não depende de gesto. Ela está lá dentro, assim, sabe? Ela é produto da fé. Aleluias. Então a palavra é: não tenha medo do gigante. Enfrente o maior gigante que está dentro de você, que é um espírito de gafanhoto, é um espírito derrotista, é um espírito que não vai dar certo, é o espírito da acomodação, é o espírito, não vamos nos acomodar e vamos fingir que está tudo bem. Vamos jogar um dominozinho, tomar uma cachaçinha, que a nossa vida é assim. Sai dessa. Deus te leva a conquistar a terra de gigantes e derrubá-los e vencê-los e plantar ali o reino dele, aleluia. Não confie na força humana sem Deus. Não confie na inteligência humana sem Deus, governo sem Deus, direção sem Deus, ciência sem Deus, sabedoria sem Deus, força sem Deus, poder sem Deus, dinheiro sem Deus, coisas sem Deus. Não confie nisso, porque isso é fracasso total. Deus pode até te dar tudo isso, mas a tua confiança é Deus, aleluia. Seja louco por Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, aleluia. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Aleluia.
Oh, mas nós falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Deus as revelou pelo Espírito, e o Espírito permeia todas as coisas e as profundezas de Deus, sabe? E quem tem o Espírito, ele discerne bem todas as coisas, e ninguém é discernido. Peça para Deus encher seu coração, sua vida dele. Jogue fora todas as imundícias que esse mundo nojento colocou dentro de você, desde o ventre da sua mãe. Jogue fora essas heranças malditas, experiências malditas de fracasso. Jogue fora as dores do passado que não servem mais para você. As experiências traumáticas do passado, jogue fora, sabe? Quando as coisas deram tudo errado, quando você foi vítima de muitas situações horríveis, isso já passou. Deus te sustentou, você está vivo, aleluia! Crave lá na cruz, serviu aquilo para provar para você que o homem é mau, o homem é mau. A experiência negativa da sua vida serviu só para uma coisa, para provar que sem Deus é uma desgraça. Sem Deus não vale a pena nada. Não há esperança sem Deus, só sobra maldade. A experiência ruim que você teve na vida é só para provar que o homem sem Deus não leva a nada. Já valeu a experiência, agora encrave ela lá na cruz. Deus tem experiências melhores para você agora. Deus tem experiência para você criar coisas novas junto com Deus. Se tiver que sofrer, vai ser sofrer junto com Deus, e isso é uma glória. Você vai conquistar junto com Deus, vai crescer junto com Deus, vai viver os sonhos de Deus, vai viver os projetos de Deus, vai viver o que Deus tem para você. E essa é a sabedoria do alto, que os homens da terra não entendem, parecem loucura, mas é a sabedoria de Deus para você. Aleluia. Deus está trazendo de volta aquilo que essa nuvem cobriu, essa nuvem do inimigo. O maior inimigo que está dentro de você, às vezes é o seu velho homem maldito, que fica só botando para baixo. Crucifica ele, não deixa ele descer da cruz. O lugar do velho homem é lá na cruz. E o novo tem que viver para Deus. Erga suas mãos para ele, vá sendo cheio, cheia da sabedoria de Deus, da alegria do Espírito, da santidade, da fé, da bondade, das visões de Deus, das palavras de Deus, do sonho de Deus. O Senhor está trazendo de volta uma inspiração poderosa, uma inspiração, coisas novas. Onde você está, Deus te usa, Deus te levanta. Palavras fluem dos teus lábios, porque você é como a pena de um destro escritor, e os seus lábios falam de palavras boas, no tocante ao Rei. Aleluia.